Haris emin kai Irene, hapoteu patros remon, kai Kyrio Jesu Cristo. Que a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o presbítero André, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Sorocaba. E essa saudação está em 2 Coríntios, no capítulo 1 e versículo 2, a forma como o apóstolo Paulo saúda a igreja em Corinto, que é o tema da leitura bíblica em classe da aula de número 10. Estamos aqui, nesta feita, nesta semana, justamente para dar continuidade nas lições bíblicas em classe, terceiro trimestre de 2023, que tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Já estamos na lição de número 10, que será ministrada no último mês desse trimestre, que é o dia 3 do 9 de 2023. E o título é A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Mas antes, já quero dizer que já está divulgada qual será as lições bíblicas do quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro de 2023, que tem por título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E é isso que nós estamos fazendo, e esse é o objetivo do canal Gegraptai. A palavra Gegraptai no grego significa escrito. Vem de um dos maiores jargões do apóstolo Paulo em toda a sua bibliografia, que é o katos Gegraptai, como está escrito. A doutrina paulina, ela está baseada em todo o compêndio veterotestamentário, que são os livros do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Ele, como fariseu que foi, criado aos pés de Gamaliel, ele traz para o entendimento de todas as nações, como apóstolo dos gentios, a questão daquilo que Deus trouxe para o povo de Israel. Em João capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, de modo que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, se o povo judeu não crê, ou pelo menos o judaísmo ortodoxo, não crê nas palavras de Cristo, não acredita no Novo Testamento como parte da Bíblia e cumprimento de tudo aquilo que estava escrito de Gênesis a Malaquias, nós cremos. E se a Bíblia hebraica foi escrita, obviamente, em hebraico e algumas porções em aramaico, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, trazendo também a questão do hebraico e, posteriormente, no século V, sendo traduzido para o latim, que perdurou durante toda a Idade Média até mais ou menos 1900, principalmente na Igreja Católica, onde as missas ainda eram rezadas em latim. Então, o canal Gegraptai vai trazer as porções em grego bíblico, principalmente as que estão referenciadas à leitura bíblica em classe no Novo Testamento, mas se for o Antigo Testamento, nós traremos o hebraico, mas com a referência na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, mas aqui nós vamos tratar principalmente da língua helênica, da língua clássica, que é tanto o grego quanto o latim, que é a base do nosso português, das línguas românicas, como o italiano, espanhol, francês, romeno. E nós temos esse objetivo em fazer uma tradução livre daquilo que está escrito no grego, de acordo com a versão que nós temos aqui. Isso não substitui a aula presencial
em uma igreja evangélica, seja a Assembleia de Deus, seja qualquer outra denominação que utilize essa revista, esse material da CPAD, das casas publicadoras das Assembleias de Deus, presencialmente ali no templo da igreja, geralmente no domingo de manhã. Nós já gravamos todo o mês de julho, gravamos o mês de agosto, e agora vamos fazer as últimas gravações dos dias 3, 10, 17 e 24 de setembro. Assista essa aula, mas também vá até uma igreja pelo domingo de manhã para aprender mais da palavra de Deus. O enfoque, irmãos, no templo é outro. Aqui nós temos essa liberdade de trazer um slide, de trazer as versões bíblicas nas línguas que estamos trabalhando, mas uma aplicação mais prática e direta nós percebemos ali quando estamos sentados como alunos da Escola Bíblica Dominical. Agradeço muito a vida do pastor Gian, que é o pastor aqui local da Vila Helena, pastor Osmar, nosso pastor presidente no campo de Sorocaba, pastor Gian, pastor da Vila Helena, o pastor Gilson, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, a diaconisa, a irmã Rosali, que é a coordenadora da EBD, e os nossos professores atualmente, que são os pastores João Gomes, pastor Efraim e pastor Ailton, homens e mulheres cheios da presença de Deus, capacitados para o ensino, estão trazendo lições maravilhosas para a nossa vida prática diária e cristã. Agradeço também aos canais do Facebook, aos grupos de Facebook da Escola Dominical e também de professores EBD, o qual nos aceitou como membros e está divulgando esse material que nós estamos gravando aqui também. Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, tem como lições, a partir de outubro, os 13 temas a seguir. A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus, missões transculturais no Antigo Testamento, missões transculturais no Novo Testamento, uma perspectiva pentecostal de missões, orando, contribuindo e fazendo missões, a responsabilidade da igreja com os missionários, missionários fazedores de tendas, a igreja e o sustento missionário, o desafio da janela 10 por 40, missões e a igreja perseguida, o modelo de missões da igreja de Antioquia e o propósito de missões, em missões e a volta do Senhor Jesus. Podemos ver que é uma revista bem missiológica. A terceira revista fala da Igreja de Cristo e Império do Mal, como nós devemos nos comportar, viver. Não é somente viver na revista de número 4, mas viver e pregar o Evangelho, viver e levar a palavra. Então nós temos aí um caráter ético na lição 3 e um caráter missiológico na revista de número 4. Vale a pena conferir estas lições. Lição de número 10, dia 3 de setembro de 2023, diz: a renovação cotidiana do homem interior. Uma tradução livre para o grego é re katemerine ananeose, tu esotérico, rântropo. Então, esotérico é o homem, é a visão de dentro, com sigma. E exotérico, com o ri, com x, que chamamos de esotérico, é uma visão exterior, né? Então, esotérico é o homem interior, antropo, homem.
Mas aqui nós temos a palavra-chave, que é ananeose, que no léxico grego do Novo Testamento, de Edward Robinson, diz assim: anakainizo, renovar, restaurar a um estado anterior. Renovar, reis metanoian, apóstatas da verdadeira fé em Cristo, trazê-los de volta ao arrependimento e à sua fé anterior. Existe o verbete anakainon, que é renovar, reformar, reanimar, revigorar. Renovar, mudar de uma vida carnal para uma vida cristã, de sentimentos pecaminosos para santas afeições, encontrado noutros lugares somente em escritores eclesiásticos. Os áticos empregavam anakainizo, e também existe o verbete anakainosis, que é uma renovação, restauro do coração de sentimentos pecaminosos para santas afeições. Então, essa é a renovação que Paulo está dizendo aos gregos de Corinto, em sua segunda epístola, sobre a necessidade que o homem deve fazer em seu estágio interior, dentro de si, anterior, porque ele tinha uma fé e se desviou dessa fé, e interior, porque é dentro do coração do homem. 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo 11, diz: Raei gar, reimeis, roi zontes, reis tanaton, paradidômeta, dia iesun, hina kai, re, zoe, tu, iesu, fanerote, rente, tnete, sarki, remon, que seria aei, de acordo com a nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Wilfried Halbeck e Heinrich von Siebenthal, aei é sempre, constantemente, permanentemente. Então, sempre nós, remens, horizontes, nós que vivemos de zoe, vida, reis thanaton, para a morte, paradidômeta. A palavra paradidome significa tradição. Então, pela tradição, pelo costume, nós somos entregues à morte. Nós quem? Quem vivemos? Quando? Sempre, constantemente. Então, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte. Dia por causa, e Esum, por causa de Jesus. Reina cai rezoe, porque e nós, a vida, para que a nossa vida, toiesu, para que a nossa vida em Jesus, fanerote, se manifeste, apareça, rente tenete, que vem de Thanatos, da morte. Então, para que na nossa vida Jesus apareça na mortal, sarki, carne, emon, também em nossa carne mortal. Então, e assim nós que vivemos, raigar emeis horizontes, estamos sempre entregues para didômeta, a morte, reis thanaton, dia iesum, por causa de Jesus, hina kai rezoe, para que a vida, to Iesu, para que a vida de Jesus, fanerote, se manifeste, rente tnetesarki remon,
que se manifeste em nossa carne mortal. Na Vulgata, semper enim nos qui vivimus, immortem tradimur propter Iesum, ut et vita Iesu manifestetur in carne nostra mortali. Semper enim nós que vivimos. Então, sempre para nós que vivemos, in mortem tradimur, somos entregues à morte, propter Iesum, por causa de Jesus, ut et vita Iesu, para que a vida de Jesus manifestetur, se manifeste, in carne nostra mortali, para que se manifeste na nossa carne mortal. Aqui nós temos então thnetos, que é o mortal, vem de thanatos. Lembra da eutanásia, da morte assistida, da morte perfeita? O thanatos é a morte, e o thnetos, sarkis, é a carne mortal. Versículo 12. Hosten homen thanatos, hen hemin energeitai, rede zoe hen emin. De maneira que em nós, hoste, de modo que em nós, homen, thanatos, a morte, hen hemin energeitai, ela opera em nós a morte, rede zoe en hemin. Então aqui nós temos um pronome, o hemin, em nós, com o re, e o imin, com o y, com a letra u, vocês. Então, em nós, energeitai, opera o thanatos, opera a morte em nós. E em vós, imin, opera o zoe, opera a vida. Então, aqui existe um paralelismo de Paulo, para que em nós opera a morte e em vós opere a vida. Ergo mors in nobis operator, vita autem in vobis. Ergo, logo, mors in nobis, morte em nós, operator, opera. Vita autem, a vida, porém, em vobis. Então, logo, com tudo isso, porque estamos prontos a morrer, estamos prontos a perder a vida, para que na nossa morte a vida de Jesus se manifeste. Então, quando nós pregamos a palavra, quando anunciamos, estamos correndo um sério risco de perseguição, de morte, porque o mundo não aceita essa palavra. Por isso que Paulo diz que em nós a morte opera, para que em vós opere a vida eterna. E no momento em que em vós opera a vida, é sinal que aquilo que nós falamos, e é risco para nós, vai operar a vida eterna em vocês. No momento em que vocês estiverem com a vida eterna e vocês começarem a pregar e anunciar a palavra de Deus, o reino de Deus, em vocês também vai começar a operar a morte. Porém, a vida eterna está guardada em Cristo Jesus. Ergeitai, ser efetivo, mostrar-se eficaz. Vamos lá no versículo 13, vai até o versículo 18, essa leitura bíblica em classe. Errontes, de to, auto, pneuma, tes pisteos, kata, to, gegramenon, episteusa, dio elalessa, kai, remes, pisteumen, dio, kai, lalumen. Então aqui Paulo ele usa várias vezes a palavra pistes e a palavra lalos. Pistes é crer, lalos é falar. Então aqui, quando a pessoa ainda não crê
e eu estou falando a palavra, estou querendo produzir vida nessa pessoa a ponto que ela passe a crer, mesmo que eu tenha um risco de morte. E eu só, né, ele traz para si. E ele só está falando porque ele creu. E aqui uma tradução é hontes, tendo, deto auto, pneuma. E temos, portanto, o mesmo espírito, pneuma tes pisteos, o mesmo espírito de fé. Temos também o mesmo espírito de fé, katatogegramenon, porque está escrito, gegramenon. Daí lembramos lá do nosso canal, gegraptai, porque está escrito. E o que está escrito? Episteusa, eu cri, dio ela lessa. Cri, por isso estou falando, por isso falei. Cai, remens, e nós pisteumen, e nós cremos, diocai la lumen. E porque nós cremos, nós também falamos. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. E vocês que estão ouvindo, hão de crer e também hão de falar, porque vocês creram. Em latim, habentes autem eundem spiritum fidei, sicut scriptum est credidi, propter quod locutus sum, et nos credimus propter quod et loquimur. Habentes autem eundem spiritum fidei, porque nós também temos o mesmo espírito de fé. Sicut scriptum, como está escrito, est credidi, porque eu cri, propter quod locutus, e por causa disso eu falei, locutus sum, eu cri, por isso falei. Et nós credimos, propter, e como também nós cremos, quod et loquimur, porque nós também cremos, nós também falamos. Errontes vem de erro, que é ter. Gegramenon vem de grafo, grafia, caligrafia, geografia. Togegramenon, o que está escrito, que consta nas escrituras, ou a palavra da escritura. To, hauto, pneuma, com o mesmo espírito. Katatogegramenon, a respeito do qual consta na palavra da escritura. E aí, episteusa, que é crer, e elalessa, falar. Então, na medida em que nós cremos, nós estamos falando. A Bíblia fala em Provérbios que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se no meu coração eu creio, com a minha boca eu declaro. Romanos, no capítulo 10, também, no versículo 17, está escrito o seguinte: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Pergunto mais,
porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Então existe uma relação muito grande entre o crer e o falar. Como crerão se não há quem fale? Como crerão se não há quem pregue? Por isso que precisamos falar, para que as pessoas creiam. Versículo 14. Heidotes oti regeiras ton kyrion Iesun kai rimas dia Iesun egerei kai parastesei syn hymin. Heidotes é saber. Sabemos que regueiras, que aquele que se levantou, ton kyrion Iesun, Jesus Cristo, ele se levantou. Ele ressuscitou. Então ele se levantou e emas, e também nos levantará, e remas dia, e isso egeirei. Assim como nós sabemos que assim como Jesus se levantou, ele também nos levantará. Cai parastesei, sim, em mim. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então nós temos um que ressuscitou Jesus Cristo. Em outras localidades da Bíblia, diz que não foi o próprio Jesus que se ressuscitou, mas ele estava morto e Deus Pai o ressuscitou. E aqui Paulo diz que nós sabemos que aquele que ressuscitou Jesus Cristo, esse também, por Jesus, dia Iesu, nos levantará, nos ressuscitará. Paulo já estava anunciando a sua morte. Ele já sabia que a qualquer momento o Império Romano iria matá-lo, mas ele não fazia caso da sua morte, porque ele sabia que do mesmo jeito que os fariseus e o Império Romano mataram Jesus, e ele ressuscitou ao terceiro dia, nós também podemos morrer por Jesus, que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus há de nos ressuscitar para nos apresentar diante de vocês, para as tecei, para que nós possamos ficar junto a vocês. Scientes quoniam qui suscitavit Iesum et nos cum Iesu suscitavit et constituit vobiscum. Sabemos, cientes, quoniam qui suscitavit Iesum, sabemos que quem ressuscitou Jesus et nós cum Iesu, e nós com Jesus, suscitavit, ressuscitará, et constituet vobiscum. Então sabemos que aquele que ressuscitou Jesus, a nós também ressuscitará e nos constituirá diante de vocês, ou juntamente com vocês. Por isso que nós não podemos temer a morte por pregar a palavra, por falar a verdade. Verdade que no hebraico é remuná, e a verdade que no grego é aletheia. Heidotes, sabendo, regueiras, que é ressuscitar ou levantar, e parastesei, que vem de paristemi, aqui colocar diante de si, isto é, na sua presença. Versículo 15. Tagar panta de imas, rina re, haris pleonassasa, diaton
pleionon, ten eucharistian, periseuse, heisten, doxan tu Theou. Então, porque tudo isso é porque dia imas, é por amor de vós. Tudo isso tagarpanta, tudo isso de imas, é por vocês. Reina recaris, porque a graça, para que a graça, pleonassassa. Pleonassassa significa aquilo que é completo, aquilo que pode ser multiplicado, vem de pleros, aquilo que pode ser preenchido. Diaton pleionon, seja abundante, seja cheio, seja completo. Ten eucharistian, com ações de graças. E qual é a Eucaristia dentro da teologia? É a morte de Cristo. É a entrega do pão, que é o corpo, é a entrega do cálice, do suco de uva, que é o sangue que foi padecido e vertido por amor de nós. Periseuse, para que reiste doxan tu Theou, para que tenhamos a glória, a doxa de Deus. Então, porque tudo isso é por vós, ou por amor de vós, para que a caris, a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus, que através da nossa vida como falantes, e através da vida de vocês como crentes, falando do sacrifício de Cristo, possa ser preenchido com graça e com ação de graça para a glória de Deus. Omnia enim propter vos ut gratia abundans per multos gratiarum actione abundati in gloriam Dei. Omnia enim propter vos, tudo é por causa de vós. Ut gratia abundans, para que a graça ela abunde, ela se encha. Per multos, por muitos, graciarum actione, por ações de graças, abunde em glória de Deus, para a glória de Deus. E aqui os comentaristas dizem que de imas por causa de vós. Estim é ou acontece. Pleonassassa é se tornar, ser ou tornar-se muito, ser ou tornar-se grande, crescer, aumentar. Pleion, ainda mais, outros, ou em número cada vez maior. Eucharistia, gratidão, ação de graças. Periseuse, tornar extremamente rico, dar em profusão, exceder, ser extremamente abundante, mostrar-se extremamente abundante, crescer. Rina recaris pleonassassa, diaton pleionon, ten eucharistian periseuse, para que a graça atinja um número cada vez maior de pessoas, um número crescente de pessoas, que ela aumente pelo número cada vez maior dos agraciados. E aí eu fico muito feliz e quero agradecer, porque os últimos vídeos estão atingindo mais de 500 visualizações. Então nós percebemos que a palavra de Deus aqui nesse canal, ela está crescendo e atingindo um número cada vez maior de pessoas que estão com sede da palavra de Deus, estão querendo buscar alguma coisa de mais com maiores fundamentos que a leitura no original. Muito obrigado aí
por essas mais de 500 visualizações. Então, que ela aumente pelo número cada vez maior dos agraciados, e assim torne a gratidão abundante, ou para que a graça se espalhe, e assim, pelo número cada vez maior, a gratidão se torne extremamente abundante para a glória de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado à medida que as pessoas passem a ouvir e crer em sua santa e gloriosa palavra. Versículo 16. Dio huc ekakumen al rei kai ho hexo remon anthropos diaphteiretai al ho esonten anakainunatai remera kai remera. Dio, por isso, huc ekakumen, nós não desfalecemos, nós não ficamos prejudicados. Por conta disso, para que a glória de Deus se manifeste na vida das pessoas, nós não podemos desfalecer. Kakos, aquilo que é feio, aquilo que é frágil. Então nós não podemos nos fragilizar diante do medo da Thanatos. Mas rei kaio hexo remon anthropos afteiretai, mas ainda que o nosso homem exterior ele se corrompa, al o esonten, o interior, contudo, anakainuntai, ele se renova. Remera kai remera, dia após dia. Remera é dia. Kalimera, bom dia. Então, de dia a dia, o nosso esonten interior, ele se renova. O nosso interior se renova, embora o nosso exterior ele se corrompa. Porém, nós não podemos desfalecer. Propter, quod non deficimus, sed licet, is qui foris est noster homo corrumpitur, tamen is qui intus est renovatur de die in diem. Para que nós não fiquemos desfalecidos. Mas é permitido, ou permitimos, que quem está de fora, isque fores, est noster homo corruptor, que o que está de fora, que é o nosso corpo exterior, ele se corrompe. Tamen, tardiamente, né? Ele vai cada vez mais, ele vai chegar no momento que ele vai se corromper. Paulo já estava anunciando o seu futuro. Isque intus, dentro, interior, est renovato. Mas o nosso interior, ainda que o nosso interior, ele se renove. De die in diem. E aí já dispensa a tradução, né? De dia em dia. Em kakeo, exterior, diaphteiretai, destruir, decair, desgastar. Alá, não obstante, mas, contudo, todavia, rezo para dentro, interior, anakainutai, vem de kainu, renovar, e emera kaiemera, nessa combinação deve ser um hebraísmo de dia em dia, dia após dia. E agora o versículo 17, que é último versículo dessa leitura bíblica em classe. Diz assim: Togar paraútica elafron tes tlipseos remon cat hyperbolen reis hyperbolen aionion baros doxes
katergazetai, remim. Significa togar, porque paraútica, elafron, a nossa leve e momentânea tes tlipseos, tribulação, remon, nossa, cat, produz hipérbole. Hipérbole é exagero, é um peso muito grande. Então, a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz um peso eterno. Hipérbole, reis hipérbole na ionon. Um peso eterno. A ionion é eternidade. Baros, doxis, um peso de glória. Katergazetai, em mim, produz em nós, para nós, um peso de glória muito excelente. Nós vemos na Vulgata, id enim quod in presenti est momentaneum et leve tribulationis nostre supramodum in sublimitatem aeternum gloriae pondus operatur nobis. Então, id enim quod in presenti, porque a presente, a atual, est momentaneum, porque o nosso presente, ele é momentâneo, ele é passageiro, ele é efêmero, et leve tribulaciones, e leve. A tribulação que nós vivemos no presente, no momento atual, ela é leve e momentânea. É nostre. Supramodum in sublimitatem aeternum. Então, ela produz para nós um peso supramodo, de forma exagerada, de forma hiperbólica. In sublimitatem aeternum, numa sublimidade, em algo acima de qualquer coisa, para toda a eternidade. Glória pondus, e põe para nós uma glória que é operada em nós, operatur nobis, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, exageradamente, acima, muito excelente, sublime. Paraútica, instantâneo, presente. Elafros, leve, negligenciável. Nem deve ser levada em conta essa tribulação que vivemos atualmente, diante da glória que está por vir. To elafron, a leveza, a insignificância, ou simplesmente como oposto de baros, a carga leve. Baros, nós vamos ver 2 linhas abaixo, que é gravidade, peso, profusão. Hipérbole é cat hipérbole, reis hipérbole, em profusão desmedida, para além de todas as medidas. Baros, gravidade, peso, profusão. Cat hipérbole, reis hipérbole, aionon, baros, um peso eterno que extrapola todas as medidas. Uma abundância eterna que vai além de todas as medidas. E katergazomai, completar, produzir, operar, efetuar. Então, Paulo não está falando das vicissitudes da vida, das tribulações que nós temos na nossa vida em relação ao alimento, em relação a sono, em relação a dinheiro. Ele está falando do perigo que ele passa. Nós devemos lembrar que a segunda carta aos Coríntios, que é a quarta carta, na verdade, porque 2 delas se perderam, ela tem por tema a defesa do apostolado de Paulo. Então aqui ele coloca que ele está constantemente em perigo. E toda essa tribulação que ele passa por pregar o evangelho, ele não compara diante do peso da glória que está por vir e vai completar a nossa vida, e que é eterna.
Último versículo. Me scopunton remon ta blepomena hala ta me blepomena tagar blepomena proskaira taide me blepomena raionia. Esse blepomena é aquilo que é visto, é o que se vê. Então Paulo aqui, ele vai falar da questão da fé, que em Hebreus capítulo 11, muitos acreditam que foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. No capítulo 11 fala que a fé é as coisas que não se veem, e a certeza das coisas que não existem. Então, ele vai trabalhar com um blepômena nesse versículo. Ele termina o capítulo 4 de 2 Coríntios dizendo que me scopunton, não atentando, remon, nós, tai blepômena. Nós não precisamos ficar preocupados com as coisas que se veem. Hala. Mas, tá, o me é não. Tem duas palavras para não no grego, me e o uk. Para as não, blepômena. Para as coisas que não se veem. Tagar blepômena. Porque as coisas que se veem, proskaira, elas são temporais. Tademe blepômena. Mas as coisas que não se veem, raionia, são eternas. Então, não fiquemos preocupados com as coisas que se veem, mas com as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então, Paulo ele tem uma visão, não do que acontece com ele atualmente, mas uma visão administrativa, de onde ele quer chegar, qual é o objetivo dele. Quando a pessoa tem uma missão, um objetivo, ela acredita em algo, ela coloca todas as suas cartas em prol daquele objetivo. E o objetivo de Paulo estava em combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 8, ele já está preso, ele conversa com Timóteo, e ali, o que acontece? Ele explica todo o objetivo de suas viagens, de sua obra missionária, de suas cartas. Eu gosto muito desse versículo, porque ele encerra toda a vida do apóstolo. E aí em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz que sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Então que possamos imitá-lo neste exemplo. 2 Timóteo 4 e 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, preso, sabendo que como cidadão romano ele não poderia ser crucificado, mas ele foi decapitado na Marmetina, na prisão romana, ele preso fisicamente, mas a sua alma estava livre. Ele sabia que Cristo iria recebê-lo de braços abertos, com uma coroa nas suas mãos para recompensá-lo. Veja o versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então vamos atentar não para as coisas reais, as coisas atuais, as coisas que se veem, mas as coisas eternas, as coisas ideais, as coisas que estão fora da nossa visão humana, dos nossos olhos, mas dentro do nosso coração, e que devemos crer nestas coisas. Na Vulgata Latina, non contemplantibus nobis, quae
videntur, sed quae non videntur, quae enim videntur, temporalia, sunt quae aute non videntur, eterna sunt. Non contemplantibus nobis quae videntur, não contemplemos aquilo que se vê, quae videntur, sed, mas, quae non videntur, mas aquilo que não se vê, quae enim videntur, temporalia sunt, porque as coisas que se veem são temporais. Quae autem non videntur, mas as coisas que não se veem, eternas sunt, são eternas. Scopunton é olhar para um alvo, objetivo, dar atenção, dirigir o olhar para. Aí o blepômena vem de blepo, olhar, aquilo que se vê. Proskairos, que dura um instante, passageiro, perecível, temporal. Então não tenhamos como objetivo, não dirijamos o nosso olhar, não nos concentremos nas coisas que se veem, mas as coisas que não se veem. Porque as que se veem são instantâneas, passageiras, perecíveis e temporais. Mas as coisas que não se veem e fazem parte do nosso objetivo, a nossa missão, é eterna. E aí, nessa lição, nós falamos sobre a renovação do homem interior. Na revista, voltemos aqui rapidamente. Na revista Missões Bíblicas, nós podemos ver o sofrimento exterior, a experiência de Paulo, o exemplo do apóstolo, a esperança do crente. O apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. Nós devemos seguir seu exemplo. Tópico 2. A renovação interior, o fortalecimento diário, o eterno peso de glória e a visão da eternidade. Precisamos buscar o renovo do homem interior constantemente, nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. Tópico 3. Os desafios de hoje. 1. Cultura secularista, que é o espírito da Babilônia, que é a visão a visão daquilo que se olha, daquilo que é tangível, daquilo que se apega, das coisas temporais, das coisas próximas, que tira a expectativa, que tira a perspectiva do ser humano. Relativismo doutrinário é você não crer mais na doutrina e achar que ela é relativa, não é absoluta, ela é sim absoluta. É a palavra de Deus. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecem para sempre. E batalha espiritual, que não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes e principados do mal. A cultura secularista e o relativismo doutrinário combatem contra a fé cristã. Precisamos nos fortalecer para vencermos as batalhas espirituais. E a conclusão, durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã,
necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e o poder do mal. Vamos para a revisão do conteúdo. Primeira questão: qual exemplo podemos contemplar na vida do apóstolo Paulo? Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocedeu e tampouco negou a fé. Número 2. O que a Bíblia enfatiza a respeito do Espírito Santo? A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. 3. Que contraste o apóstolo Paulo faz para apelar ao exercício da fé bíblica? Ele contrasta as coisas visíveis com as invisíveis, as temporárias com as eternas. E por isso que lá em Colossenses, no capítulo 3, e no versículo 1, o Espírito Santo vai revelando a palavra ao nosso coração, e nós vamos compartilhando com os irmãos aquilo que ele vai nos dizendo, para que nós possamos, mesmo com o exterior corrompido, sofrido, ter uma renovação espiritual interna no nosso coração. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. 4. De acordo com a lição, o que o espírito da Babilônia nega? Nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Nós, cristãos, ainda cremos que a Bíblia é a inerrante, imutável e infalível palavra de Deus. Aqui estão os maiores tesouros para a nossa vida. Lemos essa palavra todos os dias e buscamos aplicá-la em nossa vida. 5. O que a Bíblia nos alerta a respeito de nossa luta? A Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. Está lá em Efésios capítulo 6 e versículo 12. E a saudação, a bênção apostólica, nós falamos da saudação apostólica no começo do vídeo, e agora vamos finalizar com a bênção apostólica, que está no último versículo de 2 Coríntios, lá no capítulo 13 e no versículo 13, encerrando essa maravilhosa carta para os gregos e também para todos os gentios, que somos nós até aos confins da terra. Diz assim a bênção apostólica: Recaris tu Kyrio Iesu Christo, kai reagape tu teu, kai koinonia tu hagiu pneumatos, meta panton rimon. Amém. Recaris tu Kyrio Iesu Christo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, kai reagape tu teu, que o amor de Deus, kai koinonia tu hagiu pneumatos, que a comunhão do Espírito Santo, meta, com, panton, todos, rimam, vocês, seja com todos vocês. Amém. E que Deus
Abençoe a todos, que o Espírito Santo fale mais profusamente dentro do coração de cada um. Deus abençoe a todos. Amém.